Meu nome é Yuri, sou do primeiro ano C e vou falar sobre a colonização grega. Bom, a partir do século IX a.C., os gregos expandiram enormemente o seu mundo, despachando os colonizadores para todo o canto do Mediterrâneo e no Mar Negro. Esse processo continuou por mais de 3 séculos. Os motivos da importância da colonização não são claros, mas eles por ter sido um catalisador para o comércio, uma válvula de escape para o excesso populacional, ou ainda mais causado por tensões políticas na própria Grécia. Distribuição de terras. Embora os gregos tivessem criado postos de comércio estrangeiros como de Almínia, na Síria, suas novas colônias eram comunidades já estabelecidas. Entre as primeiras delas estavam a da Sicília Oriental, por volta de 733 a.C. Pouco depois dela, a colonização se espalhou para o sul da Itália, em cidades como região Sibarias e Cotrona. A rede de colônias tornou-se tão abrangente que passou a ser chamada de Magna Grécia, Grécia Maior. O movimento espalhou-se para o sul e para o oeste, chegando a Cirene, ao norte da África, por volta de 630 a.C., e a Massília, atual Marsella na França, em cerca de 600 a.C. Os gregos chegaram à Península Ibérica por Tartessus, na atual Espanha, há cerca de 600 mil anos antes de Cristo, no sentido oriental. As colônias se espalharam pela costa do Mar Negro, de Bizâncio a Crimeia e a costa da atual Península de Anatólia. No final do século VI, o Império colonizador grego havia arrefecido, e como o sistema de cidades e estados da própria Grécia passava por uma grande extensão, a futura expansão ficaria por conta de um império macedônico de Alexandre o Grande e dos estados que sucederam. A segunda dispara grega ocorreu pela necessidade de buscar por novas terras de cultivo. Os povos que viviam à margem da sociedade, submetidos à concentração da terra na mão de poucos, precisavam encontrar solos que fossem férteis para o cultivo, para sua substância, e expandissem em direção à Península Itálica e ao Mar Negro. Com a nova organização da sociedade, a partir dos gregos, a unidade de terras onde viviam as famílias que cultivavam para sustentar a sustentação do grupo, houve uma concentração de renda por parte de poucos e uma exploração dos camponeses, sem posse. Essa relação ocasionava em uma série crises e dívidas que poderiam levar à escravidão. Assim, enquanto a população dos gêneros aumentava, as desigualdades sociais e aumentava na mesma comunidade mais próximas ao líder local ficavam como os melhores da terra para o cultivo, enquanto aqueles que não tinham pretextos próximos ficavam como os piores e menos férteis da terra. Esse sistema entrou em colapso significativo, mas formou um grupo dominante que detinham, além do poder sobre as terras, o poder político da região. Eram os chamados eupárticos, ou bem-nascidos, aqueles que estiveram à frente da organização e do sistema de polis, posteriormente. Durante a primeira disparo grego, as invasões dórias e as condições climáticas ocasionaram em uma saída em massa de Elade. A invasão era constante à época, e aos povos índios europeus, como os aqueus, os jônios e os hélios e os dórios, por meio de invasões, formaram a sociedade grega. Já as novas terras férteis, mesmo enfrentando conflitos com outros povos, estabeleceram-se na região já ocupada, principalmente na Península Itálica e ao longo do Mar Negro. As pessoas que migraram em busca de melhor condição de vida e seus sustentos carregavam consigo a cultura grega, que passou a ser expandida por eles. Assim foram se formando novos povoados de colonização grega. Esse movimento fez emergir novamente as relações comerciais, intensificando através dos mares atividade que entrou em crise após a civilização micênica.
O processo da Segunda Disparo Grego marcou não só a saída de pessoas da região, visando a sobrevivência, mas também uma expansão da cultura grega, com a formação de colônias no entorno do mar Mediterrâneo. Esse cenário ocasionou um estímulo ao comércio marítimo, proporcionou graças à geografia da região e à tradição e aos conhecimentos do mar por parte do grego. Significativamente da sociedade a viver de forma marginalizada. O líder político era também o proprietário não só de terras como de escravos. Comandava o trabalho dos camponeses que viviam em uma relação bastante desigual. Colher nas terras do líder deveriam pagar pagar o uso da terra com os insumos produzidos. Nessa lógica, e dívida era comum e constante. Ao se encontrar em uma situação desfavorável ao seu próprio sustento e à sobrevivência, homens e mulheres saíram em busca de movimento de culminou na Segunda Disparo Grego e ao resultado de uma nova organização social na região, baseada na pequena propriedade familiar que formava uma sociedade gégrica, onde cada núcleo era responsável por uma pequena produção destinada ao sustento e à substância entrado às terras férteis. E não eram inúmeras, a população estava em processo de ocupação política, enquanto o líder político ocupava as melhores terras para o cultivo, e ele e as famílias mais próximas a eles ocupavam as terras ainda mais férteis, levando a uma camada.